Fala galera, Gabriel, seja bem-vindo de volta ao canal. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar aquela nossa revisão super completa de matemática para o Enem. Então a gente falou já de matemática básica no primeiro vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o resto da matéria. Provavelmente aqui equações e funções. Vamos ver o que entra no vídeo, beleza? Então se você tiver interesse nisso, fica aí até o final. E não se esquece de deixar um like, um comentário com as suas dúvidas ou sugestões e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do próximo vídeo, da próxima parte da revisão, se você quiser aí passar no vestibular, né? Se você não quiser, não precisa. E lembrando, só um outro aviso. O curso Gabaritei está aberto, mas é mais voltado para quem vai estudar no ano que vem, né? Que vai ter mais tempo para estudar. Eu não quero que ninguém assine o curso agora e depois peça um reembolso, fale que não gostou porque não te ajudou a passar faltando 3 meses ou 3 semanas daqui para frente, né? Então não é para vocês esse caso, né? O Gabaritei é um curso para quem quer estudar, quem quer aprender direito e tudo mais. Não é porque é aprendizado acelerado que é um aprendizado de qualquer jeito que você vai fazer correndo. Então essa turma já está meio que aberta para o ano que vem, para quem vai passar, para quem vai estudar para o Enem e FUVEST, outro vestibular de 2021, beleza? Outro aviso, vou deixar um link aqui na descrição para saber quem que tem interesse num curso de matemática, né? Usando a minha metodologia, eu explicando as coisas para você, você aprendendo de um jeito diferente e mais simples que o tradicional. Eu não vou te cobrar nada, né, para você se inscrever aqui, é só para você receber a notificação de quando o curso for feito e para eu ter noção de quantas pessoas têm interesse nisso, beleza? Então o link está aqui abaixo, se você puder me ajudar a ter essa noção, se inscreve lá. Eu não vou te mandar e-mail, provavelmente, periódicos, te enchendo o saco, te spamando para você comprar o Gabaritei, não vou fazer isso daí não. Eu vou só querer saber se você tem interesse no curso de matemática, coisas separadas, beleza? Então vamos lá para a aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai aprender então são equações. No primeiro vídeo a gente aprendeu a fazer muitas coisas relacionadas a contas, né? A gente viu lá potência, raiz, soma, e a gente faz o que nas contas? A gente faz o que? A gente resolve isso daqui e a gente vê quanto que dá o resultado final. Na equação, o que é uma equação? É quando a gente tem um valor desconhecido que a gente precisa saber para conseguir completar a nossa igualdade. Eu não vou explicar de um jeito super basicão aqui para pessoas que têm muita dificuldade, porque o curso de matemática básica já faz isso, né? Então, por exemplo, se a gente tem isso daqui, 2 mais x, quer dizer que algum valor somado a 2 vai dar 4. A gente sabe que x é igual a 2, beleza? Todo mundo entende isso daqui de equação, né? Você também tem que entender que na equação, às vezes é difícil de você conseguir entender uma equação, uma fórmula, com letras. Né? Você está lá fazendo um exercício e ele passa um negócio assim e você não entende o que quer dizer A, B e C. Então, às vezes, no exercício é legal você substituir isso daqui por palavras ao invés de letras. O seu exercício vai ficar um pouquinho maior, vai ficar meio difícil de escrever, mas às vezes algumas pessoas têm mais facilidade de entender, por exemplo, que eu tenho 2 maçãs, né? A quantidade de maçãs que eu tenho é 2 vezes maior, ou menor, sei lá, do que a quantidade de abacaxis. Né? Então, escrevendo desse jeito, ao invés de usar 2m igual a A, as pessoas às vezes podem entender melhor, né? Somar, por exemplo, ao invés de fazer 2m mais m, fazer 2 maçãs mais uma maçã é igual a 3 maçãs, certo? Então, às vezes a pessoa tem mais facilidade assim. Mas a variável nada mais é do que um número que você quer descobrir qual que é, no caso da equação. E a equação, como que funciona? Tem um algoritmo de resolução. O que é o algoritmo? É tipo uma receitinha de bolo. Qual que é essa receita? 2x mais 4 igual a 10. Essa receita é o seguinte, a gente vai isolar o x de um lado da igualdade, ou seja, deixar o x sozinho, sem nada mais, e a gente vai tentar passar as coisas para o outro lado, né, usando algumas táticas. Qual que é a nossa tática? Isso aqui é uma igualdade, certo? Então a regra geral disso daqui é que tudo que você faz de um lado dessa igualdade, você vai ter que fazer do outro lado. Então, por exemplo, aqui tem 4 e a gente quer tirar esse 4 desse lado. Como que você anula esse 4? Você tem que fazer esse lado aqui menos 4. Ou seja, do outro lado você vai fazer menos 4 também. Que dá a impressão, e a gente aprende assim, de que a gente está passando para o outro lado invertendo o sinal. Então a gente vai ter o quê? 2x igual a 10 menos 4, certo?
Então, o que era mais 4 passou, entre aspas, para o outro lado como menos 4. Mais, menos. Inverso, certo? Mesma coisa a divisão. A gente tem 2 multiplicando x, então ele vai passar para o outro lado dividindo por 2. Concorda? Então a gente vai tirar daqui, vai passar para o outro lado dividindo por 2. Então vai ser x igual a 10 menos 4 dividido por 2. 10 menos 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então x igual a 3. Está fora da tela. Certo? Então x vai ser igual a 3. A gente pode fazer um processo que se chama prova real. Que você substitui o 3 aqui e você vai fazer a conta agora, como se fosse o passo anterior. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 4 dá 10. 10 é igual a 10? Sim, 10 é igual a 10. Então a gente acertou o exercício. Então a equação é muito fácil por causa disso. Não tem como você errar a equação. Se você chegou no final e você substitui na variável, você sabe que você errou ou você acertou. Se você errou, você procura onde você errou até você entender qual que foi o erro. E eu acho que é aqui que rola o aprendizado de verdade. Você errar, voltar no exercício, assim como a gente falou no aulão, você perceber onde você errou exatamente desse processo. Bom? Então a equação isso daqui se chama uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque o nosso x está elevado a 1. Né? Nessa equação, se você for ver, ela segue um padrão nas equações de primeiro grau. Toda equação de primeiro grau é igual. Por quê? Sempre vai ter um número que multiplica o x e vai ter um número que não multiplica o x. Na verdade, não é que não multiplica o x. Aqui, a gente tem aqui um x elevado a 0 oculto. X elevado a 0 a gente sabe que é 1, né? Então a gente tem 4 vezes 1, 10 vezes 1, que é a mesma coisa que x elevado a 0. Então isso aqui é um polinômio de primeiro grau. Como se a gente tivesse isso daqui, ó, 2x mais... Vamos deixar junto aqui? Vamos passar o 10 para cá subtraindo, né? Então, 2x menos 6x elevado a 0 igual a 0. Né? A gente pode converter aquilo ali nesse cara aqui. Por que eu estou fazendo essa complicação na cabeça de vocês? Para vocês entenderem também que a gente tem um próximo nível. Né? Qual que é o próximo nível? Equação de segundo grau. Todo mundo lembra da equação de segundo grau? Né? Então você pode ter alguma coisa, sei lá, assim, por exemplo. Ok? Então você pode ter uma equação do próximo nível, onde ao invés de ser x elevado a 1, a gente vai ter agora x elevado a 2. E por que a gente tem isso aqui? Porque toda equação, não importa o tamanho da equação, vamos fazer uma equação gigante. 2x dividido por 3 mais 4x menos 8 é igual a 2x menos 3. Menos 2. Vamos deixar tudo par, só para ficar tranquilo. Tá? Essa equação é enorme. O que acontece nessa equação? Toda equação de primeiro grau, você pode ir reduzindo e simplificando ela, até que ela chegue numa equação simples, onde a gente vai ter um número elevado a x, ou vezes x, mais b igual a 0. Toda a equação vai virar isso daqui. Ax mais b igual a 0, certo? Guarda isso na cabeça, porque isso daqui a gente vai ver onde? Em funções. Não sei se você está percebendo. Toda função também, né, de primeiro grau vai ter essa notação aqui. Então, nessa equação, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode pegar, ó, vamos passar tudo para o outro lado. A gente vai ter 2x mais 3, 2x sobre 3, igual 4 vai passar lá, menos 2x, menos 8 vai passar somando, vai ficar mais 6. Esse 3 aqui a gente pode multiplicar, passar multiplicando. Só que você não passa multiplicando um cara só, você vai passar multiplicando tudo, né? Então a gente vai ter o quê? 2x igual a menos 6x mais 18, certo? Agora vamos voltar para lá o x para a gente isolar o x. Então vai ficar 8x igual a 18. X é igual a 18 sobre 8, ou, divide por 2, 9 sobre 4. Certo? Então, toda equação, aqui a gente resolveu, eu fui demais. Passei demais. A nossa equação, ela vai ficar com essa cara aqui, ó. 8x menos 18 igual a 0. Concorda? Ó, chegamos no padrão básico da equação, que é o quê? Ax menos b.
igual a 0. Se você for ver aqui, o que é o nosso A? Nosso A é o 8, nosso B é o menos 18. Certo? Então isso aqui é um padrão. E o padrão ajuda o quê? A você entender. Se você aprende isso daqui, que se repete em toda equação, você sabe fazer todas as equações. Fica fácil de resolver as equações. Vamos lá. Isso daqui é a equação básica de primeiro grau. A gente tem outros tipos de equações. A gente tem uma equação onde a gente pode, ao invés de colocar um igual, a gente coloca um maior ou menor, que se chama inequação. Então, nessa inequação, a gente vai ter o quê? A mesma coisa que a equação, você resolve do mesmo jeito. 2x maior do que 4. X maior do que 2. Certo? Ao invés de ter igual, a gente sabe que o x, qualquer valor de x tem que ser maior do que 2. Qual que é o número que é maior do que 2? 3, por exemplo. X pode ser igual a 3. Então vamos substituir. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 4 tem que ser maior do que 8. 6 mais 4 dá 10. 10 é maior do que 8. Então isso daqui é verdade. Tá certo? Pela prova real. É isso, cara. Só tem um caso que fica meio complicado aqui, que é quando a gente tem um número negativo, por exemplo, em algum dos lados da nossa inequação. Por quê? Vamos fingir que a gente deixou menos x maior do que 2. Só que você não quer saber o valor de menos x, você quer saber o valor de x, certo? Então você não pode fazer isso daqui, ó, inverter o sinal da sua inequação e passar o menos para lá. Por quê? Porque o que a gente está fazendo quando a gente inverte isso daqui, a gente está fazendo, na verdade, passando o x para lá, né? O x ele passa para o outro lado e o 2 passa para esse lado, digamos assim. Então vai ficar menos 2 maior do que x. Percebe? Então o x é menor do que menos 2. Conseguiu perceber qual que é o negócio? É como se o sinal da inequação invertesse para você inverter o sinal da sua inequação. Sacou? Pode acontecer também, por exemplo, menos x maior do que menos 2. E aí você quer fazer o quê? X maior do que 2, né? Deixar tudo positivo. Então aconteceria a mesma coisa, você inverteria o sinal, tá certo? Você pode fazer direto aqui também, sem fazer esse processo besta que eu fiz. Você pode fazer simplesmente x menor do que 2, de um para o outro. É a única regrinha fácil que tem aqui. Para você entender isso daqui, se você bugou, se você não está entendendo, substitui por números. Imagina que esse número aqui, ó, a gente tem menos x maior do que menos 2. Então vamos substituir. Né? Ó, x tem que ser menor do que 2. Então vamos falar que x é 1, tá certo? Então se x é 1, a gente teria o quê? Menos 1 é maior do que menos 2. Concorda que é verdade? Né? A gente pode falar que 1 menor do que 2. Olha só. Então ele começa a funcionar. Se você não fizesse isso daqui, ia dar errado a sua prova real. Só você testar e você vai entender melhor. Próximo passo de equações, a gente tem inequações, que é o quê? A gente tem... Inequações não, desculpa. A gente tem sistemas de equações, que é quando a gente tem um conjunto, né? O x tem um certo valor e o y tem um certo valor. E esses dois caras, eles vão servir para um conjunto de equações que a gente tem. Eu vou explicar melhor aqui. X mais y igual a 6. A 6? Não, vamos colocar 4. 2x mais y. Vamos fingir que o y é 1, então x igual a 3, dá 6, dá 7. Aqui. Então imagina que a gente tem um sistema de equações desse tipo aqui. Certo? Como que a gente pode resolver? O jeito mais simples é você isolar uma variável. Você falar, por exemplo, que x igual a 4 menos y, aqui em cima. Eu acho bom você desenvolver essa capacidade de você usar variáveis desse jeito aqui. E aí você substitui embaixo. Então a gente vai ter duas vezes, entre parênteses, 4 menos y, substitui, mais y, igual a 7. 8, a gente já viu distributiva, né? 8 menos 2y, a gente viu distributiva ou não? Não lembro. Se a gente não viu, me avisa aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre isso. Mais y igual a 7.
passa para lá, né? Subtraindo, vai dar menos 1, vai dar aqui menos, cadê? Menos y igual a menos 1, vai dar y igual a 1. Sabendo que y é igual a 1, a gente faz o quê? A gente volta para cá, ó, substitui aqui, né? Então, 4 menos 1 dá 3. Então, x igual a 3, certo? 3 mais 1 dá 4, 6 mais 1 dá 7. Deu certo. Ok? Então, é tranquilão, né? Sistema de equações também. É basicamente você fazer uma equação normal, só que no resultado vai ter uma variável na resposta e você substitui na segunda, certo? Se tiver 3 variáveis, dá para fazer a mesma coisa também, só que vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Também tem um outro processo onde a gente vai fazer por soma ou subtração. Eu não vou falar disso daqui nessa revisão, não. Eu acho que vale a pena simplesmente pular isso daqui. Beleza? Então isso daqui é o basicão de equações que vai cair na prova. Equação de segundo grau vai cair? Pode cair. Deixa eu ver uma equação de segundo grau que é fácil de resolver. Equação, segundo grau, exercício. Tá? Vamos lá. Como que é? O que é uma equação de segundo grau? Vamos já falar dela. 3x ao quadrado menos 7x. Isso daqui não cai no Enem, tá certo? Bhaskara não cai no Enem. Muito decoreba para cair no Enem. É mais fácil do que equação de primeiro grau, na verdade, isso daqui. Você tem uma fórmula para você fazer a Bhaskara, que você tem que meio que decorar, né? B ao quadrado menos 4ac menos b mais ou menos delta, raiz de delta sobre 2a. Então você tem que decorar essa fórmula aqui, tá? Tem várias formas de você decorar. Eu decoro como bebê, eu lembro de um bebê, né? Não existe nenhuma palavra com AA, existe com CC, mas não vem na minha cabeça. Eu lembro de um bebezinho, menos 4AC, e o resto, sei lá, eu invento alguma coisa, alguma lógica na minha cabeça. Você pode tentar inventar uma lógica na sua. Simplesmente você substitui as coisas daqui para lá, né? Então, nosso B é menos 7 ao quadrado dá 49, menos 4 vezes AC, 4 vezes 12 dá 48, 49 menos 48 dá 1, certo? Raiz de 1 dá 1, então a gente tem o quê? Menos b dá 7, mais ou menos, raiz de 1 dá 1, dividido por 2a, que dá 6. Né? 3 vezes 2 dá 6, concorda? Então a gente tem 7 mais 1 dividido por 6, né? A gente vai ter 8 dividido por 6, e a gente vai ter 6 dividido por 6, que dá 1, certo? Então essas aqui são as nossas respostas, 4 terços e 1, que é o nosso x1 e o nosso x2, que a gente chama de raízes da equação. Se a gente for ver, ficou meio aqui na frente aqui, certo? Se a gente for ver esse gráfico aqui, essa equação, a gente vai ver em funções que isso daqui vai gerar um gráfico, né? Esse gráfico aqui vai ser como? Ele vai ser ascendente, um sorrisão, porque ele é positivo, e ele vai ter aqui como pontos o ponto 1 e 4 terços, que são os pontos que cruzam com o eixo Y aqui. A gente vai ver isso daqui já já, né? Só para revisar antes da hora. Então isso aqui vai gerar um gráfico desse tipo, uma parábola, né? Ascendente com duas raízes, certo? Vamos falar disso. Função. O que é uma função? Agora esquece essa coisa de equação. Equação era para você encontrar um valor que você conhece. Função já é diferente. Função é para você encontrar padrões entre dois valores. Então, vamos imaginar que você entrou no Facebook hoje e você encontrou uma tabela. 1, 2, 3, 4. E aqui você encontrou 3, vamos pensar, 5, 7 e X. Você entrou no Facebook e estava lá, desafio do Facebook, que apenas 1% das pessoas conseguem fazer este desafio. Será que você é um gênio? Não é essas coisas que a gente encontra no Facebook? Posts super inteligentes desse. Qualquer pessoa consegue descobrir isso aqui, certo? De várias formas. Uma das formas é você ver que tem um padrão, né? 3, 5, 7, próximo aqui é 9. Óbvio. Né? Tá pulando de 2 em 2. Nosso cérebro meio que entende isso daqui. Só que tem alguns casos onde vai ser um pouco mais difícil. Por exemplo, e se aqui fosse 10? 1, 2, 3, 10. E agora? Ferrou. Vou ter que somar de 2 em 2 até chegar no 10? Não, você pode ver um padrão que existe entre os números. Certo? De 1
para 3, o que está acontecendo? De 2 para 5, 3 para 7. Ele está aumentando de 2 em 2. Então eu posso pensar o seguinte: 1 vezes 2 dá 2. Mais 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. Mais 1 dá 5. 2 vezes... Opa! 3 vezes 2 mais 1 dá 7. Ou seja, 10 vezes 2 mais 1 vai dar o número que eu quero, que é 21. Certo? Então a gente entendeu o padrão que estava acontecendo aqui e a gente conseguiu criar uma fórmula que resolve esse padrão. Isso daqui que a gente fez agora, deixa eu diminuir. A gente pode falar o quê? Que isso daqui é o nosso x, isso daqui é o nosso y. Certo? E a nossa fórmula é o seguinte. Nessa fórmula, onde a gente entra um valor de x, né? A gente tem um valor de x sequencial. A gente está falando que o resultado final, ele vai dar o quê? 2 vezes o valor de x mais 1. Concorda? Então é como se aqui fosse uma portinha de entrada, esse negócio aqui, esse parênteses. É como se você fosse colocar um valor aqui. Vou até mudar de cor para ficar mais inteligível. Então quando você coloca 10, falei que ia mudar de cor e não mudou de cor. Quando você coloca 10 aqui dentro, o que você vai ter? Você vai ter 2 vezes 10 mais 1, certo? Então a gente vai ter que f de 10 vai ser o quê? Vai ser 21. Esse f de 10 a gente pode chamar de y também. Y igual a 21, tá? Mesma coisa. Então a função nada mais é do que um padrão entre dois números, entre x e y. No exercício, então, você não quer encontrar o valor de x. Tá vendo? De x, digo, esse x. Aqui tá de ferrar, né? Vamos chamar isso aqui de interrogação só. Pronto, desculpa a confusão. Eu usei a mesma letra em dois lugares diferentes, isso pode dar problema. Então, nesse tipo de exercício de função, você não quer encontrar um valor específico. Aqui a gente encontrou um valor específico, mas o grande lance do exercício foi encontrar a fórmula que leva esse valor, entende? Você não tem a fórmula. A função gira em torno de você conseguir essa fórmula, ou entender essa fórmula, ou entender o padrão por trás disso. Tá? Isso aqui que a gente fez é basicamente PA. PA e PG é função. Se você entender função, você entende PA e PG. Igualzinho. Então toda função é igual a equação também. Tem a função de primeiro grau, que vai seguir sempre esse padrãozinho, função de primeiro grau ou função afim. Isso daqui meio que não cai no Enem, tá? Mas é bom você saber. Como que você faz a função? Geralmente o exercício do Enem ele vai fazer assim, ele vai te passar alguma função, ele vai falar que é uma função da reta e ele vai te dar valores, tipo 3x mais 2. E ele fala assim, descubra se essa função, qual que é a fórmula da função que representa a reta do gráfico, né? Aí tem um gráfico lá e você tem que descobrir. Então nesse gráfico você vai ter valores assim, tipo 1 e aqui vai ser 5, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 7, né? Isso? Tá certo. Então ele vai perguntar, qual que é o gráfico da função? E vai estar nas alternativas. Alternativa A, será que é esse? Como que você faz para descobrir? Só você substituir. Coloca um 1 aqui, f de 1, igual a 3 vezes 1 dá 3, mais 2 igual a 5. O 1 bate com 5? Bate, então tá certo. O 2, 2 vezes 3 dá 6, mais 2 vai dar 8. Deu 8. Tá certo? Não está certo, né? Então vai ser outra função, por exemplo. Entendeu? Se aqui fosse 8, estaria certo. Então, basicamente, é você substituir na fórmula e ver se ela dá o resultado esperado. Isso é função. É fácil desse jeito. Também pode existir um negócio, vamos fazer daquele nosso primeiro gráfico. 2, 3, 10. Né? A gente tinha aqui 3, 5, 7 e 21.
Então, por exemplo, o exercício ele pode te dar uma tabelinha também. E dessa tabela você quer ver essa informação de forma gráfica, visual. Então, o seu trabalho vai ser o quê? Ver qual das alternativas cria um gráfico que represente isso daqui. Como que a gente faz? Isso daqui é o nosso eixo X das abscissas, esse daqui é o nosso Y das ordenadas. E a gente vai ter números aqui. Aqui vai ser tipo 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser menos 1, menos 2, por aí vai. Para cima vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E para baixo vai ser menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai. Certo? Como que a gente constrói esse gráfico? A gente vai pegar os pontos que batem X e Y. Então, quando é 1, o próximo ponto é 3. Quando aqui é 2, o próximo ponto é 5. Quando é 3, vai ser 7. E aí você vai ver que o gráfico é um gráfico ascendente. Mano, impossível de eu fazer essa reta aqui. Finge que está certo. Um gráfico ascendente, né, que vai ter esse desenho. Certo? É basicamente você analisar esse gráfico aqui e ver onde que ele bate. Tem alguns gráficos que não vão ser retos, que os dados vão tipo... Você vai ver lá aqui no valor, nos primeiros valores ele está subindo. Chega uma hora que ele vai ter, por exemplo, 5 igual a 5, 6 igual a 6, 7 dá 7. Na nossa tabelinha de x e y. Quer dizer o quê? Que essa função ela mudou e ela vai ser reta. Né? Reta não, desculpa. 5, 5 e 5. No ponto onde o x é igual a 5, ele vai ser 5. No ponto onde o x é igual a 6, ele vai continuar a 5. No ponto onde o x é igual a 7, ele vai continuar a 5. Né? Então, esse gráfico aqui, ele mudou quando ele chegou no ponto 5 e ele ficou reto. E aí você vai ver, no ponto 8, ele é 4. Então, no ponto 8, ele vai descer. No ponto 9, ele é 3. Então, ele vai descer de novo. Então, você sabe que o desenho do gráfico, o gráfico que representa esse padrão que a gente está vendo, é um gráfico desse tipo aqui. Certo? E nas outras alternativas, imagina que isso aqui é a alternativa A gente pode ter uma alternativa B, por exemplo, que o gráfico é assim, ó. Pá. Só de olhar essas informações, vocês têm que saber e deduzir que não é esse gráfico aqui. Concorda? Tem vários exercícios desse tipo no Enem. E é isso, função é isso. Você não tem que saber. Não tem que saber sobre domínio. Não tem que saber sobre função composta, né? F de G de X. Não tem que saber disso. Não tem que saber função inversa. Pelo menos até hoje não teve que saber nada disso daqui. Tá? É só o basicão de função. Substituir o valor de X e olhar o gráfico. Próxima coisa que cai aqui é função quadrática. Só que eu não vou falar nesse vídeo porque é uma matéria mais difícil. Eu acho que vale a pena você pular e deixar só se tiver muito tempo para você estudar. A incidência é baixa, a dificuldade é alta. Então tem gente que tem facilidade, mas enfim, eu não acho tão tranquilo assim, beleza? E a gente tem PA e PG. O que é PA? É uma progressão onde você tem de número para número, vamos somar aqui 4. 5 mais 4, 9 mais 4, 13 e por aí vai. Isso aqui é uma PA, onde a gente tem uma razão 4, porque a gente vai somando de 4 em 4, certo? A PA não precisa começar no número 1, pode começar em qualquer número, mas enfim. Por que PA é fácil e cai no Enem? Porque isso aqui é uma função, é a mesma coisa que a gente viu no agora há pouco. Basicamente o que a gente tem aqui, a gente tem uma sequência de números, onde cada número meio que está numa ordem. Né? Esse daqui é o primeiro número, esse é o segundo, esse é o terceiro, este é o quarto. Então a gente tem exatamente a função. Eu vou te ensinar aqui como descobrir a fórmula dessa função sem precisar decorar nenhuma fórmula. Sem precisar decorar aquele negócio de... Eu nem sei como que é, não vou falar disso aqui que eu não sei, eu não uso isso. Mas existe um jeito muito mais fácil de você ver isso daqui. Qual que é a razão? A gente sabe que é 4, não é? Então a gente sabe o quê? Que é 4x. Certo? A gente sabe que é 4x e a gente tem que chegar nesse valor. Então, por exemplo, quando a gente tem 1 aqui, a gente vai ter o quê? 4 vezes 1. Mais algum valor tem que dar quanto? Tem que dar 1. Né? Quando eu entro 1, eu tenho que conseguir 1. Certo?
Então eu tenho que fazer 4 mais algum número, tem que dar 1. Quanto que é esse número? Menos 3. Conseguiu sacar qualquer ideia? Quanto que falta para chegar no 1? Menos 3. 4 menos 3 dá 1. Né? 4 vezes 2 dá 8. Menos 3 dá quanto? Dá 5. 4 vezes 3 dá 12. Menos 3 dá 9. Percebe que a gente já descobriu qual que é a fórmula? Né? 4x menos 3 é a função que a gente está procurando dessa PA. Então, se o exercício pedir assim, qual que é o valor do 15º poste, né? Sendo que o poste é o x. Então, você vai colocar 4 vezes 15, que é o 15º, menos 3, faz a continha, pronto, você descobriu qual que é o valor final do exercício. É isso. Não precisa decorar a fórmula para PA. Tá? Outro exemplo, vamos ver. Tem um exercício que falava assim, tem um poste a cada 80 metros e começar a cada 20 metros e começava no 80. Então, tinha um poste no 80, um poste no 100, um poste no 120, um poste no 140. E aí, ele ia até o poste, vamos chutar um número, 520, certo? E ele queria saber quantos postes existem daqui até aqui. Esse é o tipo de exercício que vai cair no Enem. Caiu um parecido, eu não lembro qual que é o enunciado, mas era mais ou menos isso que eu tinha em mente. Então, como que a gente faz? A gente sabe que os postes são colocados aonde? De 20 em 20 metros. Né? O primeiro poste aqui é o quê? É 1 vezes 20, certo? Vai dar 20, mais quanto? Mais 60. 20 mais 60 dá 80. O segundo poste é 2 vezes 20, dá 40, mais 60, dá 100. Então, o poste que é 520 vai ser o quê? 520 é o poste x vezes 20 mais 60. 60 passa para lá subtraindo, vai dar 460 igual a x20. Corta 0 com 0, divide por 2, vai dar quanto? Vai dar 23. Né? Então é o 23º poste que vai estar no metro 520, por exemplo. Não sei se eu estou explicando muito rápido, muito difícil, como é que tá. Algumas coisas são abstratas, mas é porque isso aqui é revisão, né? O objetivo não é ensinar um negócio. O objetivo é a gente revisar e aprender alguns detalhes extras para quem já sabe a matéria, tá ligado? Isso é revisão, né? Senão seria aprendizado. Certo? Então, com esse esqueminha aqui que eu estou ensinando para vocês de função, você não precisa estudar PA. PG é a mesma coisa praticamente. Só que PG não cai no Enem, né? Por quê? Porque imagina que a gente tem uma progressão que começa no 10 e para cada próximo número ele multiplica por 6. Então o primeiro é 10, o segundo é 60, o próximo é 360, o próximo já está ficando grande, tá vendo? Vai chegar uma hora que isso daqui vai estar tipo 16.328, por exemplo. Vai ficar um número muito difícil de você calcular, né? Não é tão simples de você calcular PG. Por isso que PG praticamente não cai. Quando cai, qual que é o conceito da PG? Cada número da nossa progressão, ela vai multiplicando por algum número para a gente chegar no próximo. Então, 2 vezes 3, né? Uma razão 3, vai ser o quê? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 3 vai dar 4, 2, 3, 54 e por aí vai. Né? Então, pode cair PG? Pode, mas vai ser de números pequenos, onde você pode fazer na mão. Você não vai usar fórmula, você vai fazer na mão nesse exercício que é mais fácil do que decorar fórmula. E falta mais alguma coisa de equações? Eu acho que não, eu acho que é isso, galera. Então, equação e função é basicamente isso que vai cair na prova. Análise de gráfico, descobrir variáveis, que é uma coisa básica que a gente vai ter que saber. Né? Equação de segundo grau pode cair em função quadrática e PA e PG, PA, né? Pode cair sim, e a gente resolve com funções, beleza? Então é isso aí, próximo vídeo a gente pode falar de geometria e de coisas mais avançadas. Geometria é moleza, 5 minutos vocês aprendem tudo. Então se vocês estiverem curtindo essa série, dá o apoio comentando alguma coisa aqui embaixo. Qual que é a matéria que você mais tem dificuldade que você gostaria de ver aqui na revisão, por exemplo? Se você comentar, o YouTube já entende que vocês estão curtindo, que vocês estão se interessando e ele propaga melhor o vídeo e ajuda o canal, né? E lembrando também, a gente conseguiu chegar nos 30 mil inscritos e por isso que eu resolvi começar a gravar esses materiais de conteúdo para agradecer vocês de alguma forma. Beleza, galera? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e até lá!